E o Palmeiras terá pela frente nas semifinais do Campeonato Paulista um adversário indigesto, pelo menos em relação ao retrospecto. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram em 22 mata-matas e o São Paulo tem amplo domínio. Foram 17 vitórias do São Paulo contra apenas 5 do Palmeiras. Quando eu falo em vitórias, eu falo em classificações. O São Paulo conseguiu avançar ou ser campeão 17 vezes contra apenas 5 do Verdão. É bem verdade que o Palmeiras foi o último a conseguir levar vantagem nesse clássico. Foi no Campeonato Paulista de 2025. Mas nos três duelos anteriores, quem havia passado foi o São Paulo. O Tricolor se classificou contra o Palmeiras nas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil de 22 e 23 e venceu a Supercopa do Brasil em cima do Verdão em 2024. Jogo único Arena Barueri. Para você, quem é favorito a passar para a final, use o espaço para comentário e já registre sua opinião, beleza? Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Flaco Lopes será alvo de proposta grande do futebol espanhol na metade do ano. O interessado é o Atlético de Madrid, que chegou a procurar o Verdão em janeiro, demonstrando a intenção de contratá-lo. Na oportunidade, Leila Pereira nem quis abrir conversas. Só que a tendência é que Julián Álvares, atacante que pertence ao Atlético de Madrid, seja negociado até julho. E o alvo escolhido pelo Atlético de Madrid é outro argentino, justamente o Flaco Lopes. Atacante que tem evoluído bastante com a camisa alviverde. A parceria com Vitor Roque fez dele um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada passada e a coisa prossegue em 2026, 10 partidas com 5 gols e 3 assistências. Vale a lembrança de que o Flaco havia sido comprado em 2022 por 9 milhões e meio de euros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: qual seria um valor justo para a venda do Flaco Lopes? Você gosta dele? Não gosta? Tem já em mente um substituto? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Abel Ferreira, impressionado com a estreia de John Arias. O atacante colombiano, contratado por 25 milhões de euros, atuou nos 3 minutos finais da vitória por 4-0 contra o Capivariano. Tempo suficiente para que ele sofresse um pênalti que acabou sendo convertido pelo atacante, pelo meio-campista Andrés Pereira. O Vitor Roque teve grande atuação, dois gols. O Palmeiras se comportou razoavelmente bem, mas venceu com folgas. E depois da partida, o Abel Ferreira foi perguntado sobre o John Arias e disse, abre aspas, quero agradecer a presidente por contratar um jogador desse nível. Fica muito mais fácil de trabalhar quando você tem jogadores com qualidade. Vocês viram a calma do Arias dentro de campo? Mesmo com pouco tempo, o Arias já deixou excelente impressão. E a julgar pelo péssimo jogo do Maurício mais um na temporada, não vou ficar surpreso se para a partida de semifinal do Campeonato Paulista o Arias já começar como titular. Verdão que confirmou que o jogo acontecerá no Allianz, acontecerá na Arena Barueri. O Allianz segue tendo seu gramado trocado, só deve receber uma partida numa eventual final de Campeonato Paulista, antes de enfrentar o adversário na semifinal, que será na casa do Palmeiras. Isso já é líquido e certo. O Verdão ainda tem um confronto contra o Fluminense, marcado também para a Arena Barueri, onde o Palmeiras não perde há 8 jogos. Descobri qual o clube paulista que tentou tirar Alan Barcelos do São Paulo. Me refiro ao treinador, que foi campeão da Copinha do ano passado e vice nesse ano, e que está sendo preparado para assumir, num futuro não tão distante, o cargo de treinador principal da equipe profissional. Pois bem, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao canal Tricolaços e contou que o Alan Barcelos teve seu contrato renovado no São Paulo até dezembro de 2027, depois de sofrer assédio de um rival da capital. Entrei em contato com uma fonte importante no São Paulo e essa pessoa assegurou que o interessado era o Palmeiras.
Muito preocupado com a possibilidade de perder um dos seus mais promissores funcionários de Cotia, São Paulo estendeu o vínculo de dezembro de 2026 até dezembro de 2027, concedendo-lhe um aumento salarial e também promovendo ele ao cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal. Repito, o Alan Barcelos será preparado para assumir num futuro não tão distante o time de cima. Treinador que também foi alvo de propostas do Galo e do Bahia para assumir o Sub-20. Só para completar, contar que ele chegou ao São Paulo em 2022 e passou por praticamente todas as categorias de base. Sub-13, 14, 15, 16, 17 e Sub-20. Hora de falar sobre o Palmeiras e o pedido de licença de um dos principais aliados de Leila Pereira no Verdão. João Carlos Mansur, conselheiro com a maior votação na última eleição do CD Alviverde e membro do COF, um dos principais pilares da Leila em sua administração, pediu licença por 3 meses, tanto do COF quanto do Conselho Deliberativo. Ele vinha sendo muito cobrado internamente dentro do Palmeiras por conta de investigações relacionadas à fraude financeira e crimes no setor de combustíveis que miram a REAG Investimentos. O Mansur é dono da REAG, que se envolveu em uma série de escândalos e problemas recentemente. Ele havia sido, como eu contei, o conselheiro mais votado em 2025, 168 votos. O que isso interfere no dia a dia do clube? Para o torcedor do Palmeiras que só se liga em futebol, quase nada. Mas dá para dizer que é mais uma pequena derrota da Leila Pereira, politicamente, lembrando que ela vinha tentando emplacar um terceiro mandato, mas as principais lideranças alviverdes se mostraram extremamente contrárias à ideia. A saideira sobre o Verdão. José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira e palmeirense fanático, postou num grupo de WhatsApp de conselheiros uma imagem do Abel Ferreira na frente da sede da Mancha. É óbvio que é uma imagem montada, como o Abel cobrando a Mancha Verde por mais um tropeço da uniformizada no Carnaval. Vale a lembrança de que a Mancha ficou apenas na 3ª colocação da 2ª divisão do Carnaval Paulista, não conseguindo voltar para a elite do Carnaval Paulista. E essa história de que Alan, atacante do Palmeiras, tem tudo acertado para virar reforço do Liverpool depois da Copa do Mundo. O jornalista Robson Morelli foi quem trouxe essa informação, que repercutiu bastante entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do staff do Alan e uma pessoa do Palmeiras para entender em que pé está essa história. Essa pessoa do staff do Alan assegura que não há nenhum acordo fechado com o Liverpool ou com qualquer outro clube do mundo, embora existam vários interessados. Já a fonte do Palmeiras assegura que o clube recusou proposta recente do Napoli, oferta que chegaria a 35 milhões de euros, e não existe nenhuma negociação no momento. Vale a lembrança de que as principais ligas da Europa estão fechadas. Janela de transferências por lá só reabre na metade do ano. E para o Palmeiras não seria negócio vendê-lo agora, imaginando que o Alan pode se valorizar daqui até a metade do ano. Atleta de 21 anos, com 10 jogos e 2 gols na atual temporada, contrato até dezembro de 2029. Na temporada passada, 54 jogos, 3 gols e 6 assistências. O sonho do Palmeiras é vender o Alan por pelo menos 50 milhões de euros. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.